Arquétipo do arcano: o eremita e a letra Tet. O eremita misericórdia temperando a severidade pelas vias da interiorização das energias do fogo em Leão. A glória da força. Júpiter atuando através de Leão sobre Marte. Chesed, que expressam o poder divino, centro do qual emana todo o poder atuando através de Leão sobre Gebura, a sefira emocional que proporciona o movimento, trata dos reajustes, da justiça, da correção dos erros, o YOD, do mundo de Bria atuando através de Leão sobre o Ri, do mundo de Bria, fogo da água atuando através de Leão sobre a água. Da água. O 19º caminho é a inteligência do segredo ou de todas as atividades dos seres espirituais. A influência que recebe vem da altíssima bênção e da glória suprema. O caminho 19 faz uma ligação entre a justiça marciana e a misericórdia jupiteriana de modo que passamos a trabalhar com os aspectos residuais do karma, então temos ainda a força do signo de Leão fazendo a ligação que impõe uma força moral e para contrabalançar seu regente o Sol inspira ao sacrifício a aceitação dos erros das existências para que a misericórdia de Chesed atue onde seja possível já que nem todo karma pode ser negociado. É necessário, pois, encarar tudo o que ocorreu durante o ciclo completo da evolução para que o caminho não fique estancado e venha a prejudicar o progresso espiritual. É importante não atribuir aos outros os nossos erros, mas começar a compreender e aceitar que, de algum modo, contribuímos para a consecução de nosso próprio karma. Passados esta fase, o indivíduo não mais estará sujeito às leis kármicas, pois terá encarnado a própria lei. Limitado apenas por sua capacidade de consciência, estará apto a conduzir seus trabalhos em completa liberdade, eis que já resgatou seus karmas e, portanto, estará em condições de auxiliar com os karmas grupais, eis o segredo de todas as atividades dos seres espirituais, como fazem os grandes mestres. A altíssima bênção é uma das formas de nomear Roshima e a glória suprema está relacionado a Binah, dos quais ambos são os filhos, na posição Ri, nas colunas laterais, respectivamente Chesed e Gebura, eis que o caminho 19 se encontra em analogia com o 14. Que vai de Roshima e Binah, sendo este a base do triângulo logóico e aquele a base do triângulo ético, assim, o que era iluminação 14, passou a ser o segredo do mistério cósmico, 19. Este é tido cabalisticamente como um sendeiro de queda por ser a precipitação de Adão e Eva após violar as leis do paraíso, Chesed. Ocorre que tudo de bom está em Chesed. E isto nos dá a sensação de poder infinito, de que a sorte seguirá sempre neste fluxo, que todas as leis podem ser violadas sem punição, grande erro comumente cometido e gerador de karma. Em Chesed a voz do Eterno se deixa ouvir nos ritmos cósmicos inebriantes ao passo que em Gebura o segredo, o mistério, se petrifica, se incorpora, se materializa por ser o segundo Ri, de Binah. As atividades espirituais sugeridas na descrição referem-se que Gebura se une às emanadas de Chesed, que é um dom de Deus, a esfera paradisíaca resultante das 3 esferas anteriores. Então neste sendeiro cabe ao homem reconstruir seu paraíso perdido porque anteriormente não soube aproveitar este dom, mas que em Gebura encontra os materiais que lhe permite criar seu próprio paraíso de modo a viver ali sem que seja expulso novamente por acolher a lei. A nível humano, as correntes do Sendeiro 19 nos induz à atividade espiritual, não somente a meditação, leitura de textos esotéricos, práticas de respiração, desdobramento astral, etc., mas também a confecção do paraíso na Terra de modo que as leis espirituais, o funcionamento cósmico se processa na vida humana, assim, podemos adornar nosso paraíso terreno plantando árvores, flores, criando seres, fecundando a divindade na terra. Cabe lembrar que a linguagem simbólica espiritual abrange a todos os seres da terra que representar alguma coisa em nossa psique, em nosso paraíso interior, assim, um animal pode representar uma tendência emotiva, um estado evolutivo e do mesmo modo uma planta, inseto, etc.
De outro modo, tudo aquilo que não possamos realizar poderemos fazê-lo simbolicamente através dos rituais, que são superiores às rezas por mobilizaram a vontade, a imaginação, os sentimentos de forma que este trabalho nos possibilita avançar na construção de nosso paraíso. Letra Tet. Tet é a nona letra. Força é uma letra simples. Na tabela das letras hebraicas o Tet, 9. Se situa abaixo de Vo, 6 que está abaixo de Gimel. 3. A letra força Tet expressa hieroglificamente o telhado e dá a ideia de proteção, de um lugar seguro, o asilo do homem, o teto que se levanta para se proteger, uma couraça. O capuz do eremita corrobora ainda mais a ideia de couraça, já que predispõe um escudo às forças ocultas. Imagem do arcano. O eremita caminha segurando um bastão, armado contra as injustiças, em uma das mãos uma lanterna, que representa a lâmpada de Hermes, da sabedoria, na outra. Encontra-se oculto em razão do manto que o cobre. Esta lâmina está entre a sexta e a 12ª, o que indica que o jovem da sexta carta opinou pelo caminho da sabedoria e tornou-se um ancião prudente. No tarô egípcio vislumbramos uma lua crescente ou cheia nas águas da vida e do mesmo modo na mão esquerda segura uma lamparina bem alta para iluminar a senda e na direita o bastão dos patriarcas que simboliza a coluna vertebral com seus 7 chakras ou 7 igrejas. Aqui também encontramos o manto de Apolônio ou manto da prudência, envolvendo o iniciado. Ao fundo as palmas da vitória. Temos ainda o sol brilhando com seus 3 raios ou 3 forças primárias que refletem na lua. Os raios do sol descem e os da lua sobem em união aos raios daquele. Representa, pois, a descida à nona esfera, a esfera de Yeshod, que significa o sexo, para entrar na cidade das 9 portas, mencionada no Bhagavad Gita. Então o iniciado possui a lâmpada de Hermes, a sabedoria que lhe permite caminhar nas trevas e lhe fornece o privilégio da adivinhação, inclusive dos efeitos pelas causas, o manto de Apolônio, a prudência, a posse plena de si mesmo, a descrição, e o bastão dos patriarcas, a serpente ígnea desperta em sua coluna vertebral que dá o domínio das forças da natureza, representa sua força, sua audácia. Reina sobre a superstição pela própria superstição e com isto detém o império das almas e a aptidão para governar as vontades, sabe sobre o futuro, ousa no presente e cala-se sobre o passado bem como sobre seus projetos, sabe resignar-se ante a ignorância. Na ordem sefirótica, o Tet corresponde a Yeshod Lua, o centro de vida responsável pela cristalização e interiorização do maná que vem de cima ao homem. Tet representa o segundo estágio do fogo, incorpora nele aspectos de leão e Yeshod Lua, potencializa a imagem interna da união de opostos Lua e Sol, regente de leão, desta união em que um emite luz e outro a reflete e ocorre a iluminação interior que nos purifica e ilumina. Acima de Malkut até Keder há 9 dimensões e para as regiões inferiores, mais materiais há outras 9. Os 9 céus são representados simbolicamente pelos 9 planetas, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Estas dimensões estão aqui mesmo na Terra e se penetram e compenetram em frequências distintas. Toda a mecanicidade terrestre é controlada pela Lua, assim, o crescimento dos vegetais, dos animais, a ovulação na mulher, o fluxo e o refluxo das marés, as altas e as baixas marés, etc. Devido a esta mecanicidade convém utilizar a lua crescente cheia para as atividades, já a minguante conduz ao fracasso, mas pode-se utiliza-la na cura das doenças. Já a lua nova é desprovida de força. Com o 9 criamos os corpos solares, 9 é a medida do homem, 9 meses permanece dentro do ventre materno, todo nascimento precede o sexo, o segundo nascimento se opera do mesmo modo. Livro de João capítulo 3 e versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No Apocalipse também nos deparamos com a nona esfera quando é tratado dos 144.000 assinalados, ou seja, 1 mais 4 mais 4 mais 0 mais 0 mais 0 igual a 9.
Livro de Apocalipse capítulo 7 versículo 4, e ouvi o número dos que estavam assinalados, 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. A Nova Jerusalém média 144 côvados. Apocalipse capítulo 21 e versículo 17, e mediu o seu muro de 144 côvados, de medida de homem que assim era a do anjo. E por aí vai, já que existem inúmeros outros exemplos. Cumpre esclarecer que as iniciações são recebidas nos mundos superiores pelo íntimo, o Atma, posicionado em Chesed, e outorgado pelo Logos, de modo que as físicas não têm qualquer validade espiritual, uma vez que aquelas referem-se a ganhos, evoluções da alma, sacrifício pelo semelhante, subida da serpente pela coluna vertebral. Efetivamente, o Mercúrio só fica em Seminis. Deve levantar-se e retornar para dentro e para cima. Não há como trabalhar com a árvore sefirótica sem se ser alquimista e cabalista, e não há títulos terrestres. Nada é dado gratuitamente ou por estar sob as asas de alguém, tudo tem um custo e este custo é alto. Assim, a quem nada dá, nada recebe. A iniciação é a própria vida avaliada em todos os seus aspectos, de modo que não há como fugir de si mesmo. Axioma transcendente: sobe ao monte e contempla a terra prometida, mas não te afirmo que entrarás nela. Palavras-chave que define o arquétipo: luz da intuição para o que virá, prudência, sabedoria, generosidade, paciência, ciência, luz da razão para o imediato, sabe o que cala seus segredos, esclarecimento que chegará de modo espontâneo, conhecimento, sobriedade, descrição, castidade, moderação, prudência, reflexão, solidão.